Dando prosseguimento aí à nossa série Jornadas da Tribo, que trata aí de seriados dos anos 60 que viraram filmes, hoje vamos falar de um seriado muito bacana, o Besouro Verde. O Besouro Verde é um personagem vindo aí do rádio, né? Que depois foi para outras mídias, como quadrinhos, televisão. Uma curiosidade é que esse personagem, o Britt Reed, ele é parente do John Reed, que seria o Cavaleiro Solitário, aquele mesmo do tonto. Ô Silver, né? É o mesmo criador. Então essa é uma curiosidade. O produtor da série Batman dos anos 60, William Dozier, queria fazer uma outra série baseada no sucesso do Batman. Então ele foi lá e conseguiu os direitos do Besouro Verde e levou o personagem para televisão. Na televisão ele é interpretado pelo Van Williams, um bom ator, mas a grande estrela do seriado virou seu coadjuvante, que seria o motorista, Kato, interpretado por Bruce Lee. Bruce Lee jovem, né, ainda começando em Hollywood, ele fazia o motorista e o ajudante do Besouro Verde, que seria o Kato. É muito interessante a abertura da série, né, que mostra aquele besouro vindo, assim, movimentando na tela. E com um tema muito legal, né? Green Hornet, criado pelo Walt Hurt, esse músico, um jazzista, ele fez uma trilha muito legal e que foi usada até pelo Tarantino no Kill Bill, né? Então um tema que depois, se o Tribal quiser conhecer, é muito legal, um jazz rock bastante interessante. E o Besouro Verde, ao contrário do Batman, era uma série mais séria, né? Ele não tinha aquela via cômica, eles combatiam mafiosos, vilões, não eram vilões espalhafatosos. Muitas vezes os vilões usavam arma de fogo, ela tinha uma outra pegada. Apesar de eles terem muita coisa em comum, andarem em duplas, ter um carro. O carro do Besouro Verde era um caso à parte, era um carro bonito pra caramba, um carro preto chamado de Beleza Negra. Ele tinha metralhadora, era como se fosse um carro do 007. Tinha coisa de gás. E eles saíam, né, do esconderijo, abriam uma espécie de um cartaz assim e fechavam. O Britt Reed, né, que é o Besouro Verde, ele era dono de um jornal na cidade. Quem conhecia a identidade dos dois era apenas a secretária, a Lenore, e o promotor de justiça, né, que eram amigos dele que conheciam, que sabiam que ele era o Besouro Verde. Outra coisa interessante é que enquanto o Batman na série televisiva ele conversava com a polícia, ele é considerado um oficial da lei praticamente, né? O Besouro Verde não, ele era considerado como um criminoso. Ele combatia os criminosos, mas também era perseguido pela polícia. Ele fazia questão que fosse assim. E o Bruce Lee rouba a cena, né? Nas cenas de luta, essas coisas. Então foi um dos primeiros trabalhos aí do grande mestre das artes marciais aí nos Estados Unidos. Foi uma série que, apesar de ter muitos fãs, ela não fez um estrondoso sucesso. Inclusive chegaram até a fazer o encontro do Batman do Adam West com o Besouro Verde nos episódios. É muito legal que o Batman luta contra o Besouro Verde e o Robin luta contra o Bruce Lee. Então é uma coisa meio assim impensável, né? Mas é muito interessante esse encontro. O Batman pensa que o Besouro Verde é um criminoso, então eles têm um desentendimento aí. Então a série durou de 66 a 67, infelizmente foi encerrada, mas depois migrou para vários outros meios, né? Principalmente os quadrinhos. E como tem uma base imensa de fãs, lá vai o cinema de novo. Vamos fazer um filme do Besouro Verde.
havia então muitos rumores de que George Clooney queria fazer um filme do Besouro Verde, né? Isso aí bem no começo, nos anos 2000, que ele queria ter os direitos e fazer o British Head, né? Seria muito interessante, o George Clooney, né? Tem toda aquela pose aristocrática, né? Fazer o papel do British Head. Mas não, quem conseguiu os direitos e foi fazer o filme foi Seth Rogen. Ele é mais conhecido como filmes de comédia, né? Inclusive quando ele se propôs a fazer o papel, muita gente considerava que ele não tinha nem a aparência necessária, né, para fazer o papel. Ele emagreceu para fazer o British Head. Eles ficaram tentando vários atores para fazer o papel do Kato, que é um papel importante, né? Muita gente achou que fosse feito por um conhecido ator de artes marciais, alguma coisa assim, né? Um filme de ação, mas nada. Foi um ator desconhecido, né? Jay Chou, que ficou com esse papel muito importante. Para fazer a Lenore foi escolhida Cameron Diaz, que traz um peso pro elenco, né? Uma atriz muito carismática, né? E para fazer o vilão chamaram Christoph Waltz, né? Que se tinha destacado em vários filmes aí como vilão. Aliás, ele faz muito bem esse papel, né? De vilão. E o James Franco, que é amigo pessoal do Seth Rogen, ele faz uma participação logo no início do filme também. Escolhido o elenco, eles foram dar início às filmagens, né? Do Besouro Verde 2011. E o filme do Besouro Verde? Pois é, Tribal, aí a gente vai entrar, parece que é realmente uma maldição, né? Você pega séries legais e o filme do Besouro Verde também não funciona. Ele não entrega, né? É incrível. O Seth Rogen não funciona como o British Head. Você não sabe se o filme ele é um filme de ação, se ele é uma comédia, né? O roteiro muito confuso, né? Na apresentação dos personagens, explicações aí meio estapafúrdias, né? O Kato é que constrói o Beleza Negra. O Kato é que faz tudo, né? Praticamente com o Besouro aí sendo praticamente um personagem cômico, né? O Besouro, na verdade, ele se torna o sidekick do Kato, né? Até uma discussão sobre isso, em quem deve ser a estrela principal. Meio que uma zoeira no filme, né? E apesar é uma pena, porque é um personagem muito legal, poderia, numa outra pegada, abrir até uma nova franquia aí, né? Misturar filmes de ação, como o Guy Ritchie conseguiu fazer isso em Sherlock Holmes, né? Ele tem a mistura certa de ação, de comédia, dessas coisas, e o Besouro Verde não funcionou, né? Ele é um filme muito confuso, você não compra a ideia do personagem, então você acaba nem gostando do personagem. Apesar das várias referências, né? Como a secretária na série, a Beleza Negra é um carro, puxa, um carro espetacular, né? É interessante ver como eles funcionam, mas o personagem do British Head que o Seth criou, na verdade, ele é um bobão, né? Se você assistir o filme, você vai ver que ele não tem... Você fica pensando, poxa, como é que um cara desse vai ser um herói, né? Um personagem totalmente infantilizado, né? Uma pena, porque é um personagem que dava para você fazer uma outra abordagem, uma construção legal e quem sabe até criar uma franquia de ação. What came off? É isso aí, Tribal. Se você gostou aí desse episódio da série Jornadas da Tribo, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e no Instagram e não se esqueça, afinal de contas, somos todos da mesma tribo.